Então vamos lá, vamos para a questão de número 1, hein? Acompanhem vocês aí, sistema material. Se utilizássemos numa conversa com homens medievais a expressão Idade Média, eles não teriam ideia do que isso poderia significar. Eles, como todos os homens de todos os períodos históricos, se viam vivendo na época contemporânea. Evidente, para eles é efetivamente a época contemporânea. De fato, falarmos em Idade Média ou Idade Antiga ou Média representa uma rotulação posterior, uma satisfação da necessidade de se dar nome aos momentos passados. No caso do que chamamos de Idade Média, foi o século XVI que elaborou tal conceito. Ou melhor, tal preconceito, pois o termo expressava um desprezo indisfarçado pelos séculos localizados entre a Antiguidade Clássica e o próprio século XVI. A Idade Média, Nascimento do Ocidente, Hilário Franco Júnior e Svensson. A partir desse trecho, responda: em que termos a expressão Idade Média pode carregar consigo um valor depreciativo? Vamos lá, primeiro vamos entender isso aí, né? Essa divisão, essa linha do tempo que você está tão acostumado a ver desde pequeno. Né? A professora de História chega no quadro, faz aquela linha bonitinha e aí ela vai marcando. Normalmente a gente pega o quê? Você, normalmente, vem de Idade Antiga, aí vem para a Idade Média, aí a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. E você tem sempre umas datas, você decorou umas datas. Né? Você decorou lá que a Idade Antiga mudava para a Idade Média quando você tinha a queda do Império Romano. Aí da Idade Média para a Idade Moderna você tinha a queda de Constantinopla, né, ali em 1453. E a mudança da Idade Moderna para a Idade Contemporânea você tinha a Revolução Francesa como um símbolo, como um marco. A gente toma muito cuidado com isso. Porque como o texto coloca, esses tempos, esses momentos, essas idades, elas são feitas posteriormente. Né? Então as sociedades contemporâneas vão e analisam momentos passados e vão dando nome a esses momentos. E essas datas, inclusive, né, esses balizamentos que nós colocamos nessa linha do tempo, elas também não podem ser vistas hoje com muita rigidez. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Na verdade, quando você entende uma mudança de época, uma mudança de idade, você tem uma série de fatores que contribuem para isso. Um exemplo mais forte, que todo mundo aqui lembra, que é a Revolução Francesa. Então, em 1789, na queda da 14 de julho, na queda da Bastilha, houve a mudança para a Idade Contemporânea. É lógico que não foi de um dia para o outro. Imagina você, então, que as pessoas estavam no mundo, aqui no Brasil mesmo, né? E tá aí 14 de julho, quando os franceses invadiram a Bastilha, as pessoas, caraca, estou me sentindo diferente, alguma coisa mudou, né? O mundo está diferente. É óbvio que não. Né? Então, foi um conjunto de acontecimentos. Quer ver? O que eu posso marcar aí como essa mudança da idade... Vamos voltar até para onde está a questão, da Idade Média para a Idade Moderna. O que aconteceu aí? Que fatores foram esses? Foi só a tomada de Constantinopla? Não. Você tem aí, por exemplo, a formação dos Estados modernos, você tem a expansão marítima, você tem o humanismo, você tem a reforma protestante, você tem o renascimento, né, artístico e cultural, você tem a revolução científica no século XVII. Tudo isso junto vai nos levando a imaginar um novo período, de uma nova mentalidade, né, de uma nova relação econômica, de uma nova relação política. Então esse conjunto, né, esse conjunto de mudança é que nos levam a imaginar, a posteriormente nomear um processo de mudança. Perfeito? E aí, claro, esse momento do início da modernidade, ele enxerga esse período medieval como um período muito atrasado. E olha, não é só o pessoal do século XVI, não. Não foram só esses contemporâneos do século XVI. Nós, durante muito tempo no estudo da história, reproduzimos esse discurso. O próprio termo renascimento, quando você está trabalhando renascimento artístico e cultural, Leonardo, Michelangelo, que a gente vai ver na próxima questão, inclusive, falando claramente sobre renascimento, o termo renascimento também é um termo pejorativo. Por quê? Porque ele trabalha com a ideia de que as artes são claramente influenciadas pela antiguidade clássica greco-romana, baseado no humanismo, na valorização do homem. Então, eles veem que lá, na antiguidade, era o grande momento das artes, e aí houve um período que essa arte ficou o quê? Ficou morta. Porque se ela está renascendo, se aquele momento ali no século XV, XVI, né, 14, 15, 16, é o renascimento artístico e cultural, é porque as artes estavam mortas. Então, uma visão bastante pejorativa, né, desse período medieval. Inclusive, Idade Média nem é o termo mais pejorativo que se usa. Durante muito tempo se chamou Idade Média da Noite dos 1000 anos, ou ainda da Idade das Trevas.
o que mostra muito mais pra gente esse tom pejorativo. Não é verdade? Então, olha lá, então ele pergunta em que termos a expressão Idade Média pode carregar um valor depreciativo, exatamente nesse. Se você acredita que o grande momento foi a antiguidade e o processo de ruralização, aquele processo de desconcentração política, né, aquilo passa a ser visto como algo atrasado, como algo retrógrado. Né? Hoje, inclusive, a historiografia tende a valorizar esse período. Tende, né, eu acho que até a pergunta B, ó, quando ele chega na B e fala assim, como o período comumente abarcado pela expressão Idade Média poderia ser analisado de outra maneira, isto é, sem um julgamento de valor. Exatamente o que a gente faz hoje. Né? Hoje a historiografia procura estudar as relações familiares no período medieval, procura estudar, por exemplo, a cultura, porque assim, Renascimento, turma, é uma característica, uma cultura bastante erudita, muito restrita às grandes cidades comerciais europeias, grandes cidades comerciais. Então você tinha uma cidade muito grande, muito rica, você tinha Renascimento. Tirando isso, você não tem Renascimento. Então, caramba, há um choque entre essa ideia de uma cultura erudita e uma cultura popular. E a historiografia hoje se preocupa com essa cultura popular, que vigorava durante a Idade Média. Uma coisa muito mais religiosa, sem dúvida nenhuma. Muito mais ligada ao teocentrismo. É uma arte, as pinturas são muito presas a essa questão religiosa. Natural, é uma mentalidade de época, esse teocentrismo era muito forte. A Igreja Católica na Idade Média, ela detinha o que a gente chama de um poder supranacional. Né? Então isso realmente é uma característica, mas a gente tem que entender que é uma característica da época, que reflete a sociedade da época. Como, por exemplo, as histórias, né? A cultura dos camponeses, as historinhas que eram contadas das mães para os seus filhos. Né? Talvez vocês ainda não tenham ouvido falar nisso, mas vários dos contos que você tem, né? Como eu sempre esqueço esses contos. A Capuzinho Vermelho, né? Né? Porque eles chamavam de Capuzinho, a gente chama de Chapeuzinho Vermelho. Porque na verdade nem era. O capuz, né? O Chapeuzinho Vermelho, tem toda uma simbologia. Aquilo era uma camponesa, né? Que ela ia para a casa da avó. E aí ela, chegando na casa, o lobo encontrava ela no caminho, não é isso? E aí ela conversa com o lobo. Repara que é uma grande metáfora essa história. Né? O lobo ele é tão mal, mas tão mal que a menininha para conversar com ele, né? Oi, seu lobo, tudo bem? Né? Aí o lobo, tudo bem, Chapeuzinho, você vai aonde? Aí ela conta tudinho. Aí falou, na minha avó, vou levar essa cesta de comida. Na verdade é uma cesta de comida, o que reflete a pobreza e a fome do camponês. Isso é uma coisa muito interessante. A maior parte dessas histórias sempre vai trabalhar com comida, tá? E aí ela vai lá na avó e o lobo chega na frente, mata a avó, né? Corta a carne da avó em postas, põe numa bandeja e põe o sangue da avó numa jarra. A menininha chega e ele oferece então para ela, minha netinha, você está com fome, com sede, come e beba alguma coisa. Aí, né, e ela vai e come a carne da avó, bebe o sangue da avó e depois ela, e agora, o que vamos fazer? Aí o lobo, agora vem e se deite aqui comigo. O Chapeuzinho Vermelho vai até a lareira e começa a tirar a sua roupa. E pergunta pro lobo mau, né? Mas, seu lobo, o que eu faço com esse aventalzinho? Aí ele fala, joga ao fogo, você não precisará dele. Aí ela joga no fogo. Aí ela vai tirando, né? Lobo mau, o que eu faço com a minha blusinha, né? Joga ao fogo. Ela vai literalmente fazendo um striptease pro lobo. Então, na verdade, o que é essa história? Aí o lobo vai, né, para devorar, mas aí o lenhador chega, mata o lobo, não é isso? Isso, na verdade, que história é essa? O que a mãe, o que a camponesa conta isso para a filha? Está ensinando para a filha que ela vai ter momentos na vida, que ela vai ter tentações, mas que ela tem que saber lidar com essas tentações. Os freudianos depois vão dizer que o lenhador é o superego, que foi ali e impediu que ela fosse se entregasse a uma tentação, o seu id, o seu desejo natural. Então, quer dizer, isso é uma coisa que está sendo super valorizada agora porque pararam de ver a Idade Média como um tempo das trevas. Então, a gente deixa de ver a Idade Média como um período depreciativo, né, de forma pejorativa, e passa a analisar a sociedade camponesa, a sociedade da Idade Média, a cultura da Idade Média de uma forma geral, a política, a economia da Idade Média. E isso é uma forma da gente estudá-la sem, obviamente, um tom preconceituoso.